Bem-vindos à nossa aula sobre apresentação multimídia. O termo multimídia vem sendo utilizado há algum tempo em diversos setores da sociedade. As empresas fazem uso da multimídia para vender seus produtos e conquistar seus clientes. Os resultados não poderiam ser mais promissores, afinal, o termo multimídia já deixa claro seu significado. Muitos meios, muitas mídias. Na educação, o termo multimídia apareceu a princípio tímido, temeroso. Hoje está sendo usado em larga escala e é difícil não percebê-lo. Mas não se trata apenas de um termo, e sim de uma estratégia poderosa na utilização de múltiplos recursos que contemplam diferentes percepções do ser humano. A multimídia engloba textos, sons, imagens, animações, filmes, gráficos, simulações, combinados para produzirem um efeito desejado em alguma execução. Cabe ao professor fazer um bom uso dela em seu contexto pedagógico, de forma que venha auxiliar na construção do conhecimento pelo educando, respeitando ritmos e estilos de aprendizagem diferenciados. Na elaboração de um projeto multimídia, ter acesso à informação em diferentes formatos não basta. É necessário saber lidar com ela, analisá-la, aprofundá-la, decodificá-la e, em seguida, fazer uma síntese do que realmente interessa, do que é útil, do que transmite de novo, das relações que podem ser estabelecidas. Aí, então, se estará construindo conhecimento. Ao contrário, haverá um acúmulo desnecessário de materiais e recursos sem saber o que fazer com eles. É na pesquisa, na seleção e na síntese desse mundo de informações que o professor torna-se indispensável como mediador e facilitador do processo de construção do conhecimento. Ele, no entanto, também precisa conhecer as possibilidades e dominar os recursos da multimídia, para que o conhecimento seja visto como um processo contínuo de pesquisa e múltiplas interações. É nessa perspectiva que, na sequência, vou apresentar um guia de iniciação no software Microsoft PowerPoint, ou seja, não apenas para capacitar o professor para apresentar material diversificado, mas pretendendo que o professor oportunize espaços para a construção multimídia de seus alunos. Uma pesquisa da Universidade de Harvard mostrou que as pessoas retêm 70% do que ouvem, veem e interagem, e 30% quando apenas ouvem. A multimídia interativa adequa-se particularmente aos usos educativos. É bem conhecido o papel fundamental do envolvimento pessoal do aluno no processo de aprendizagem. Quanto mais ativamente uma pessoa participar da aquisição de um conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo que aprender. Ora, a multimídia interativa, graças à sua dimensão reticular ou não linear, favorece uma atitude exploratória, ou mesmo lúdica, face ao material a ser assimilado. É, portanto, um instrumento bem adaptado a uma pedagogia ativa. Microsoft PowerPoint. O software PowerPoint possibilita a criação de apresentações multimídia, com a inserção de diversas mídias. A partir de agora, inicia-se a exploração dessa ferramenta. No PowerPoint, uma apresentação multimídia é composta por uma combinação de vários slides, normalmente apresentados em sequência, mas que podem conter links para um acesso não linear. O primeiro slide para edição traz duas caixas. A primeira diz: clique aqui para adicionar um título. Ao clicarmos, aparece então o ponto de inserção. Vamos digitar isso aqui, o que é? Vamos dar um Enter e também colocar o nome do autor, Ari Barroso. Na caixa abaixo, temos então o pedido para adicionar um subtítulo. Vamos digitar isso aqui, ioiô, é um pouquinho de Brasil iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Temos aqui então o nosso primeiro slide já com os nossos dizeres, né? Na verdade não nossos, mas de Ari Barroso. Vamos fazer o seguinte, vamos formatar então, colocar um pouco de cores nessas fontes, mexer no tamanho, no tipo, naquilo que quisermos.
Vou clicar então, vou subir um pouquinho essa primeira caixa. Basta ao clicarmos, veja, clicar sobre o achurado e deslocar. Posso também mexer no tamanho da caixa, quando for o caso. Vou selecionar Ari Barroso e diminuir o tamanho. Posso trabalhar aqui também com o tamanho diretamente na caixa de ferramentas, ou então em formatar fonte, escolher tamanho, estilo da fonte, ou mesmo um outro tipo de fonte. Que tal mudarmos então? Vamos escolher uma outra. Além das formatações então de fonte, podemos mexer também no parágrafo. Vamos selecionar o subtítulo, vejam que ele está centralizado. Vamos em formatar, vamos escolher alinhamento e vamos pedir que fique justificado, então selecionar justificar. Vejam que a nossa formatação já mudou, posso ampliar também um pouco essa caixa. Além disso, podemos também formatar o plano de fundo. Para colocar uma cor, um efeito de preenchimento ou uma figura no segundo plano, no fundo do slide, vamos clicar em formatar, plano de fundo. Então surge esta janela que nos permite, aqui nas opções, vejam que está branco porque o fundo do nosso slide é branco. Selecionar uma das cores que ele já oferece, mais cores, e aqui a gente tem uma colmeia de cores, ou ainda a questão de personalizar, podendo escolher uma outra cor, eu vou cancelar. Então, além de mais cores, temos também os efeitos de preenchimento. Nos efeitos de preenchimento, temos várias opções. Temos aqui a opção de gradiente, escolhendo uma cor e podendo deixá-la mais clara ou mais escura. Duas cores que podem ser mescladas, cores pré-definidas com várias opções, então. E ainda texturas prontas, padrão, imagem que nós podemos buscar num arquivo. Vou voltar a gradiente em duas cores, vou escolher aqui então uma amarelinha. Vejam que a gente tem aqui também as formas de sombreamento. Escolhido então o fundo do meu slide, o segundo plano, vou dar um OK. Ao retornar à janela anterior, clique em aplicar para modificar apenas o fundo do slide em questão ou aplicar a tudo para modificar o fundo de todos os slides da apresentação, existentes e novos, trabalhando com a barra de formatação. Vamos digitar então um título para esse novo slide. A sugestão é também um pouco de uma raça. Digitado o título então, podemos selecioná-lo e trabalhar com várias formatações. Através da barra de formatação, podemos fazer alterações no tipo de fonte, tamanho, estilo e alinhamento. Observe as possibilidades também de aumentar e diminuir gradativamente. Após termos visto as possibilidades da barra de formatação, vamos trabalhar com itens. Clique na caixa da esquerda, onde está escrito clique para adicionar texto e digite o trecho a seguir, que não tem medo de fumaça e não se entrega não. Digite o primeiro item, dê um Enter e digite o segundo. Para ativar, desativar os marcadores que indicam os itens, clique no item desejado ou selecione todos se for o caso e clique no ícone Marcadores da barra de formatação. Veja que agora não temos mais itens, mas se clicarmos, eles surgem novamente. Para tornar um desses itens um subitem, clique no ícone Aumentar recuo. Para voltar ao nível do item anterior, clique no ícone Diminuir recuo. Observem que itens mais internos apresentam indicadores diferentes e tamanho de letra menor. Vamos agora inserir uma imagem na caixa da direita.
Vejam que temos aqui, clique no ícone para adicionar conteúdo e temos então diversas mídias possíveis. Vamos clicar em inserir clipart. Ao clicar aqui, surge uma caixa. Nessa caixa devemos escolher a figura desejada e então clicar em OK. É possível incluir vários cliparts e imagens digitalizadas clicando em inserir imagem. Vejam que temos aqui várias opções. Retornando então à nossa imagem, podemos ampliá-la e colocá-la num lugar onde fique mais harmoniosa com o nosso trabalho. Vamos agora explorar também algumas alternativas com a barra de desenho. Para tanto, vamos inserir um novo slide. Vou escolher agora um slide em branco. Nesse terceiro slide, vamos trabalhar então com as opções da barra de desenho. Caso a barra de desenho não apareça na parte inferior da tela do PowerPoint, clique em Exibir, barra de ferramentas e selecione Desenho. Utilize as ferramentas livremente. Todo objeto selecionado, caixa de texto, linha, retângulo, elipse ou autoformas, pode ser desenhado no tamanho desejado, redimensionado, invertido, movido ou apagado. Agora temos 3 slides criados. A nossa apresentação está completa. Na barra de rolagem à direita da tela, encontram-se os botões de navegação. Clicando neles, é possível movimentar-se entre um slide e outro. Vamos ver então. Slide anterior, o nosso segundo e o nosso primeiro. Slide, o próximo slide, segundo, terceiro. Observe os ícones agora na parte inferior da tela do PowerPoint. Para visualizar todos os slides de uma única vez, clique no botão Modo de classificação de slides. Clique sobre o slide número 1. Perceba que ele ficou selecionado. Clique sobre o botão Apresentação de slides. Temos aqui então a nossa apresentação. Clique até passar todos os slides realizados. Estou clicando, nosso segundo slide de apresentação, clicando novamente o nosso terceiro slide e ao clicar, surge Fim da apresentação de slides, clique para sair. Ao sairmos da apresentação de slides, retornamos então ao modo de classificação. Com o primeiro slide selecionado, clique no botão Modo Normal. Vamos então melhorar a nossa apresentação, trabalhando com efeitos de transição entre esses slides. Para fazer isso, clique em Apresentações, Transição de slides. Escolha o efeito desejado, a velocidade com que o efeito deve ocorrer e, em Avançar Slide, selecione a opção desejada, considerando que, primeira opção, ao clicar com o mouse, o próximo slide só aparecerá quando for dado um clique com o mouse, ou também através do teclado utilizando a seta para baixo, a barra de espaço ou a tecla Page Down. A tecla ESC permite finalizar a apresentação a partir de qualquer slide. Opção 2. Automaticamente após. O próximo slide aparecerá depois do tempo estipulado, em segundos. É uma opção utilizada para apresentações automáticas, tais como clipes musicais. Mas, além de trabalhar com a transição de todo o slide, nós podemos melhorar ainda mais a nossa apresentação, com efeitos de composição do slide, onde podemos animar cada um dos elementos que o compõem. Clique em Apresentações, Personalizar a animação. É preciso, então, marcar os objetos um a um que se quer animar, organizar a ordem e como acontece a animação, se é ao clicar do mouse ou automaticamente, e escolher, então, os efeitos de animação. Teste. É preciso entregar-se à exploração, sem receios. Explorar o menu Apresentações, tais como testar intervalos para medir ou marcar o tempo da apresentação,
gravar narração, caso tenha um microfone acoplado ao computador, e configurar a apresentação, para deixar um computador em exposição com a apresentação rodando continuamente, por exemplo. Descubra as várias opções do menu Inserir, tais como figuras variadas, filmes e sons em formato digital, tabelas e gráficos. É possível inserir também slides de outros arquivos. Os recursos são valiosos e estão à disposição para atender às necessidades dos usuários de um programa de elaboração multimídia. Um último recurso, então, que vamos conhecer é o design do slide. Ao invés de formatar cada slide, é possível utilizar modelos prontos. Para experimentar, clique em Formatar, Design do slide. Selecione uma forma de apresentação para o seu trabalho, através da escolha de um dos arquivos. Observe a barra de rolagem e que exemplos podem ser visualizados na janela ao lado. Vamos agora, então, guardar essa nossa apresentação. Clique em Arquivo, Salvar. Escolha o local em Salvar em e dê um nome para o arquivo, clicando após em Salvar. Para fechar a apresentação, clique em Arquivo, Fechar. Para trabalhar com uma apresentação já existente, clique em Arquivo, Abrir e selecione o arquivo que contém a apresentação. Para encerrar o programa, clique em Arquivo, Sair. Como vimos, a multimídia é um recurso importante para tornar nossas apresentações mais interessantes e atrativas. É super importante porque você está ao par da atualidade, né? Então você busca, mesmo que você esteja buscando uma coisa da antiguidade, ou mesmo eu que trabalho com literatura, procuro os clássicos, e é muito importante você trazer esse clássico para o dia de hoje. Como você pode conciliar, entendeu? Dar como exemplos, né? Atualmente que você tem tantos livros que são baseados em heróis antigos, famosos, você pode trazer isso para o teu dia a dia, destacando, vamos supor, na política, ou um herói que você tenha, destaca um herói do passado, um herói da atualidade, entendeu? Então é uma ferramenta super importante. Indispensável, desde que seja bem usado. Nós temos que tomar cuidado para não usar em excesso. E mesmo equipamentos modernos de multimídia, se você usar sem critério, da mesma maneira, acaba se tornando rotina e perde o efeito que deveria fazer. Então, de novo, o professor, o profissional tem que saber balancear. Você tem excelentes palestrantes que falam absolutamente sem um papel na mão, sem a utilização de nenhum equipamento multimídia. Por outro lado, se tem aulas que tentam passar coisas mais técnicas, coisas de mais detalhamento, essa aula fica impossível sem os equipamentos multimídia. Então, de novo, né? E isso faz parte até do preparo, do conhecimento, da experiência do professor, de saber usar de uma forma apropriada, bem dosada os equipamentos. Então, em resumo, são indispensáveis, desde que sejam usados com o devido valor, com o devido peso. Sim, sempre foi isso. Eles utilizam televisão, rádio, revistas, né, jornais e o computador com a internet. Eu sempre peço que eles usem, mas que sempre com destacando sempre que eles têm que usar os seus próprios conceitos, entendeu? Fazer seus conceitos sobre aquilo que eles retiraram. É claro que não desvirtuando as coisas clássicas, né? Não desvirtuando, mas trazendo para a vida deles, para a vida atual, as coisas importantes. Nessa minha carreira de professor e de profissional, eu tenho aprendido que, às vezes, existe um falso dilema entre você optar por uma coisa ou por outra. Eu hoje sou favorável ao E.
Claro, não em tudo, mas muitas coisas, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas usadas de uma maneira inteligente e de uma maneira apropriada. Então, no caso das aulas, da participação dos alunos, existem ocasiões em que os alunos se envolvem, se motivam muito e, portanto, aprendem muito utilizando ferramentas de última geração. Por outro lado, eu também exijo dos meus alunos, às vezes, uma comunicação mais tradicional, em produção de textos e apresentações, sem o uso desses equipamentos, até para deixar eles mais versáteis e para passar esse conceito de que use as duas coisas, não precisa optar necessariamente por uma forma só de comunicação. Como dicas de estudo, recomendo a leitura do livro 10 Novas Competências para Ensinar, de Philippe Perrenot. Nesse livro, uma das competências ressaltadas é utilizar novas tecnologias, e entre elas, a multimídia.